motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Claro que seria muito mais alegre para todos nós, porque nós sabemos como nós nos encontramos nos eventos, os abraços, os encontros dos amigos que moram em outros estados. É sempre bom rever a quantidade de pessoas tão queridas que, ao longo desses anos do movimento espírita, eu fui tornando amigos no meu coração e sei que também sou nos delas e deles. Então, certamente esse momento voltará, mas não deixa de ser motivo de alegria nós podermos estar passando por essa pandemia, sempre realçando que, apesar das dores e das desencarnações que estão ocorrendo, é a mais leve de toda a história humana, porque comparado com a gripe espanhola, que se for mais de 50 milhões de vidas, essa não chegará perto disso com a graça de Deus, mas sobretudo porque nós estamos podendo viver essa experiência de um modo que nós não conseguiríamos antes da internet. Nós não estaríamos, por exemplo, fazendo um congresso virtual como esse, nós não estaríamos trabalhando na internet como muitos de nós estão fazendo, nesse que chama-se home office. Então, a gente tem que sempre olhar para todos os eventos, agradecendo a misericórdia que Deus estende, apesar das dores que nós plantamos e que temos que colher. Mas me chamou a atenção o tema desse 10º Congresso da Federação Espiritualista de São Paulo, Leis Divinas Vencendo Desafios da Consciência Social, porque se tem uma coisa que a pandemia explicitou para todos nós, foi a grande injustiça que caracteriza ainda a nossa sociedade. Ficou muito claro, embora ela fosse clara, digamos que ela ficou óbvio, como diria Nelson Rodrigues, o esportista, o cronista. Por que ficou tão gritante? Lembro que logo no começo da pandemia, alguns comentários davam conta que nós estávamos vivendo uma experiência comum. E as pessoas diziam assim, acreditando ser uma igualdade: estamos todos no mesmo barco. Até que alguém muito lucidamente disse assim: não é bem assim. Nesse momento, tem pessoas que estão no iate de luxo e pessoas que estão numa canoa furada. Então, não estamos, em absoluto, no mesmo barco. Aí alguém, então, replicou depois. Ok, nós estamos no mesmo barco, são barcos diferentes, mas vivemos a mesma tempestade. Ao que alguém também replicou com muito mais sabedoria e disse: como na mesma tempestade? Será que alguém que está no iate sente o peso de uma tempestade do mesmo modo alguém que está numa canoa furada? Será que alguém que está num condomínio de luxo sente a tempestade do mesmo jeito que alguém que está numa comunidade, num barraco prestes a desabar? É claro que não. Então, de certa forma, a pandemia explicitou as desigualdades que o nosso egoísmo e o nosso orgulho, porque deixa bem claro isso quando vamos estudar essa lei da igualdade em Livro dos Espíritos, aí no seu capítulo 10, como essa injustiça, essa desigualdade nunca foi determinação divina, mas foi fruto da escolha humana e que, por termos ainda muito em nós a presença do orgulho e do egoísmo, ainda sofremos tanto e temos que ver essas desigualdades e nos sentir convidados, como trabalhadores da última hora, nos sentir convidados a trabalhar de todos os modos para mitigar, para diminuir, até cessar as desigualdades. Esse é o nosso compromisso de seres espirituais encarnados nesse tempo histórico no qual nós nos encontramos. Portanto, sim, a gente vive um momento em que se explicitou todas essas injustiças, se explicitou todas essas desigualdades, o que tem movimentado as pessoas e despertado muitas consciências. Não de todos, obviamente. Nós não podemos criar uma ilusão quimérica de que ao final da pandemia estaremos todos num estado de mundo regenerativo, nos daremos a mão nas praças do planeta cantando Imagine de John Lennon ou Aurora de Tim Vanessa, decantando assim: chegou a nova era. Não, ainda falta muito, o que exige muita atenção, exige muito cuidado e exige muita atitude de todos nós para construirmos essa igualdade. Lembrando da música de Gilberto Gil, a raça humana é uma semana só do trabalho de Deus. Sabemos que é simbólico, sabemos obviamente que se trata de um simbolismo essa semana. No entanto, esse trabalho que criou o homem à sua imagem e semelhança, em igualdade de condições, e que permite, através das múltiplas vidas que experimentamos com mais ou menos celeridade, conforme as escolhas individuais, alcançarmos mais ou menos patamares de desenvolvimento material e moral, o que não justifica acreditar, por exemplo, que por isso alguns têm que ter mais que os outros, de forma que aqueles que têm mais não têm um compromisso com os que têm menos. Seria mais ou menos como os pais acreditarem porque reencarnaram primeiro e os filhos vieram depois,
Eles não têm compromisso nenhum com a evolução desses filhos. A gente chegou primeiro, sorte nossa. Estamos na frente, sorte nossa. Eles chegaram depois, que se virem. Não é assim que um pai e uma mãe faz com um filho, que vê ainda em sua fragilidade se desenvolvendo. É exatamente esse olhar que Deus quer que aqueles que em alguma circunstância estão à frente no desenvolvimento, seja intelectual, moral ou financeiro, olhem para os que estão começando em algum momento uma carreira de desenvolvimento. Olhem com a mesma doçura, o mesmo cuidado, o mesmo carinho com que pais e mães olham para aquele bebê ainda aparentemente tão incapaz, mas que pelo amor que sentimos, vamos dotando e ajudando-os a se desenvolver plenamente para conseguirem andar, falar e exercer a sua própria vontade e construir a sua própria trajetória. Sempre que não existe uma orientação dos que estão em condições melhores, aquele que inicia a sua caminhada não encontra a justiça e não encontra a igualdade. E aí, por isso mesmo, quando você não ajuda os que não estão em condições ainda de andar com as próprias pernas, seja intelectualmente, moralmente ou financeiramente, você os colocaria na condição que os gregos vão chamar de tragédia. Os gregos vão dizer que aqueles que não estão alinhados com os deuses, que não vivem sob a orientação das divindades do panteão grego, não constroem uma trajetória evolutiva, mas eles estão vivendo uma tragédia. Os romanos, que pegaram as mesmas deidades gregas e transformaram em astros, Plutão, Vênus, Marte, dizem então que o homem que não estiver alinhado com os astros não vive uma tragédia, mas um desastre. Então, nós não queremos que tenhamos nenhuma tragédia, nenhum desastre, mas uma trajetória de desenvolvimento humano, uma trajetória. E para ter trajetória, é preciso que, como dizia Paulo, devo a gregos e a bárbaros. Ou seja, devemos a quem está acima porque nos ensina, porque contribui para a nossa evolução, e por isso mesmo devemos aos que estão simbolicamente ou temporariamente na nossa visão abaixo, porque precisamos ajudá-los a subir. Uma verdadeira corrente do bem, em que nós não sentimos prazer em nos sentir diferente. E observa que ainda dentro desse estágio evolutivo que nós nos encontramos, parte do prazer é em diferenciar-se do outro. O que faz alguém, por exemplo, comprar uma caneta de 60 mil dólares, uma bolsa de 100 mil dólares, um carro de 1 milhão de dólares? Muitas vezes não é nem a utilidade do objeto que, por si só, é escrever no caso de uma caneta, colocar objetos no caso de uma bolsa e se locomover no caso de um carro. Mas muitas vezes chega um ponto que há um excesso, e esse excesso denota aquela vontade de diferenciação. O meu prazer não é em consumir, é em consumir de modo a estar acima dos demais. Né? É como se fosse a exacerbação do prazer da desigualdade. Nós nos sentimos premiados por sermos diferentes, quando o objetivo de Deus é que sejamos iguais. E a sociedade cria todas essas formas de consumo para nos diferenciar e reforçar as desigualdades. Criamos essas buscas estéticas todas para reforçar as desigualdades. Criamos as lutas políticas, regionais, ideológicas. Nós somos tão capazes de distorcer tudo de bonito que Deus criou que podemos, inclusive, pegar a própria manifestação sagrada da fé, distorcermos a um ponto que, embora todo manifestante divino que passou pela Terra nos conclame a igualdade, nós conseguimos usar o mesmo discurso, distorcer, desconstruir, desconfigurar e desenvolver uma falsa idealização da proposta espiritual para criar o que chama-se de fundamentalismo religioso, que é uma profunda forma de desigualdade. E eu peguei aqui alguns elementos para a gente entender os 3 elementos clássicos do que a gente chamaria de fundamentalismo religioso. É necessário retornar aos princípios da fé. Então, só alguns sabem o que realmente é a essência. Existem padrões absolutos de verdade contidos em livros específicos de cada religião, e quem contesta isso é mau. E por isso pode ser morto, pode ser destruído, é um inimigo a ser combatido. E esses fiéis de qualquer religião que assim pensam como fundamentalistas têm uma visão de que tem uma relação especial com Deus, que dá os direitos por se diferenciar, não por serem iguais, por se diferenciar, até mesmo matar quem pensa diferente. Bom, nós espíritas, nós olhamos para isso
não com um distanciamento de quem analisa livros de história e pensa, poxa, isso aconteceu na Idade Média. Isso é o que move, por exemplo, um terrorista islâmico que, lendo equivocadamente o conceito de jihad, de guerra santa, no Alcorão, imagina-se com o direito de matar em nome da fé. É isso que move os atentados de um modo geral ao longo da história humana. Que triste. Bom, nós como espíritas que somos, reencarnacionistas que somos, não podemos nos dar ao luxo de olhar isso com um distanciamento, como se nós não tivéssemos feito parte, por exemplo, da noite de São Bartolomeu, dos muitos momentos em que usamos equivocadamente da fé para marcar a desigualdade, a diferença, para discriminar, para criar purismos, para criar novos farisaísmos, que têm como objetivo excluir e dizer que alguns são melhores que os outros. Usar a própria fé, que nos conclama a igualdade, para construir a barreira da separação, é uma das formas mais perversas de se relacionar com o sagrado e com o espiritual. Como dizia Paulo, melhor que nem tivesse conhecido Cristo para fazer da mensagem do Cristo motivo de dor, motivo de separação. E é o que a gente vê. Mas eu queria me atentar aqui, apesar dessas palavras introdutórias, às questões do capítulo 10, porque elas são de uma riqueza, como todas, enfim, no livro dos Espíritos, que passamos vidas e vidas lendo, como o próprio Evangelho, sempre construindo cada vez mais percepções apuradas e percebendo as nuances de aprendizado que estão nela. E aqui, na primeira pergunta mesmo, 803, perante Deus todos os homens são iguais, e que já foi lido inclusive, se diz sim, todos têm para o mesmo fim, Deus os fez iguais perante as leis, o sol é luz para todos, e aí eles dizem, e anunciais assim uma verdade muito maior do que podeis pensar. E que continua no final dizendo, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos aos seus olhos são iguais. Quando a gente olha essa concepção que, do ponto de vista de uma discussão filosófica e do direito, nasce no iluminismo, especialmente ali quando os franceses, no seu ideal de igualdade, criam a ideia revolucionária do liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, fazem então, de certa forma, uma divisão no mundo entre sistemas políticos, em que um grupo de pessoas saem convictos de que a melhor forma de construir uma sociedade é pelo igualité, é pela igualdade, igualdade acima de tudo. E a parte significativa da sociedade que entende isso está no que a gente chamaria de espectro da esquerda do campo político. E se constroem as sociedades, então, que buscam que todos tenham igualmente as mesmas coisas de forma arbitrária. A intenção boa, mas o resultado também não é funcional. Um outro grupo acha que não, que o ideal é o liberté, a liberdade e a democracia, e se cria o que chama de espectro da direita no campo político. Liberdade, o mercado é justo, o mercado por si faz coisas corretas e também não funciona, porque aí o egoísmo da acumulação de pessoas que acham que tudo se justifica pela própria busca, pela meritocracia, então se eu conseguir eu posso andar num jatinho com torneiras folheadas a ouro, porque eu fiz o meu esforço, o que é que eu posso fazer? É a liberdade. É a liberdade do mercado, é a liberdade de consumo. Porque o equívoco acontece porque ambos, os que buscam apenas o igualité, ou os que buscam apenas o fraternité, aliás, o liberté, eles esquecem que tudo tem como base o fraternité, a fraternidade. Sem a fraternidade não tem como ter a igualdade nem liberdade. A igualdade, ela clama por um conceito que é mais que filosófico, no campo do direito, no campo da política, no campo da sociologia, mas ele vai para o campo da moral, que é a fraternidade, em ver-se como iguais, apesar das diferenças, porque, vamos combinar, somos extremamente diferentes geneticamente, somos extremamente diferentes em tudo. Você casa com uma pessoa e são diferentes, tem filhos gêmeos, eles são diferentes, mas em essência a fraternidade nos conclama para que essas diferenças não se justifiquem de modo que a gente se torne superior ou inferior a ninguém. É uma convicção muito mais interna e espiritual, transcendente de igualdade. É engraçado porque no campo do direito, a gente pega aqui, por exemplo, o comentário de Bowlby sobre a área dos direitos, eu trouxe para que a gente pudesse, só para a gente ter uma ideia como é que essa discussão é feita fora do campo da religiosidade.
e da doutrina espírita, a liberdade e a igualdade dos homens não são um dado de fato, mas um ideal a perseguir. Não uma existência, mas um valor. Não ser, mas um dever-se ser. Entende? Ou seja, eles percebem que a constatação óbvia é da divergência, da desigualdade, mas o objetivo transcendente do ser seria uma busca, seria dever ser. Nós temos que ter como alvo. O que os espíritos nos dizem? Isso que nós queremos e devemos ter como meta é, em essência, o que já é. Nós nascemos iguais, nós nos desconectamos uns dos outros pelo orgulho, pelo egoísmo, e nós estamos tão somente tendo que voltar a essa essência de igualdade. Então, em essência, já é igualdade. Nós nos distanciamos e precisamos voltar. Claro, a nossa tendência é perceber que as injustiças fazem parte de forma muito significativa. E sempre que a gente, por exemplo, tem a oportunidade de viajar para países em que nós comparamos os pactos coletivos dos povos e percebemos que alguns vivem com níveis de organização e justiça social melhores que os nossos, por exemplo, do Brasil, nós percebemos que existem elementos que explicam isso. E parte desses elementos é a igualdade, que tenta se buscar de forma mais significativa, através de um aparato legal e, ao mesmo tempo, de uma conjunção de fatores históricos que levam os povos a fazerem isso. É comum, por exemplo, a gente perceber a diferença de colonização e os resultados que dá, e que dá, por exemplo, frases que materializam a nossa visão de desigualdade, quando, por exemplo, uma frase comum no Brasil é: você sabe com quem você está falando? E essa frase, você sabe com quem você está falando, tem como objetivo tão somente dizer: eu sou superior a você. Então, cuidado. Eu sou tão superior a você que, por exemplo, nós vemos comumente na mídia pessoas que ocupam cargos de relevância, quando são multadas por um agente de trânsito, serem instigadas a se recolherem no seu lugar, porque o indivíduo dá uma carteirada e diz: você sabe com quem você está falando? E ao dizer isso, você sabe com quem você está falando, o indivíduo quer dizer o seguinte: nem a lei se aplica a mim. Mesmo a lei que eu defendo, porque aconteceu já caso de desembargadores que chegaram para agentes de trânsito tentando humilhá-los, ou seja, eu estou acima da lei, porque você não sabe com quem você está falando. Isso explica muito o estado das coisas, da falta de construção de organização de pacto coletivo civilizatório mais significativo e mais justo. Enquanto que em alguns países, que quando a gente visita, reputa, tem um pacto coletivo mais significativo, mais igualitário, a frase não é: você sabe com quem você está falando. Quando você fura a fila, por estar acostumado com esse comportamento, de se sentir melhor, porque, por exemplo, é da classe média no Brasil, e você fura a fila numa loja de um país assim, as pessoas olham para você e dizem: você pensa que você é quem? Olha que essa frase é diferente de você sabe com quem você está falando. A frase você pensa com que você é quem é. Você é igual a mim. Então você não tem absolutamente nenhum direito de passar na minha vez. Porque você é igual a mim. Enquanto que a frase você sabe com quem você está falando, eu sou melhor que você. Então como você ousa me aplicar a justiça que eu defendo? Olha isso. Claro, eu estou fazendo uma análise muito voltada para o campo da realidade do direito, porque, obviamente, entre o plano que a gente tem de desenvolvimento espiritual para um mundo de regeneração e o que ainda a gente experimenta de expiações e provas, é preciso ser lembrado para saber como ainda temos que caminhar. Quantos passos ainda temos que dar? Quantos compromissos ainda temos que assumir? E não basta mais. Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, palestras num tour na Europa para o Movimento Espírita. Está em Roma, numa quarta-feira, quando naturalmente acontece, os confrades do Movimento Espírita nos apresentam as cidades, que é sempre motivo de alegria, desse carinho que nós somos recebidos, e fui ao Vaticano, e no dia o Papa Francisco estava lá, tive a oportunidade de ouvi-lo dizer em loco, na Praça São Pedro, e fiquei pensando: será que eu já visitei isso aqui antes? Será que eu já fiz parte antes dessa história da igreja? Fiquei pensando como espírita se eu não já tinha ido lá várias outras vidas, né? Fiquei pensando nisso, e o Papa disse naquele dia: o tempo das preces por um mundo melhor já se esgotou. É hora de ação.
Disse no italiano tão claro que para nós que somos latinos temos condição de compreender pela semelhança entre o italiano, o espanhol e o francês com o português. A época da oração tão somente já passou. Não é que ele estivesse dizendo que não fosse necessário ainda orar, mas era hora de agir. Então, quando pensamos no mundo de regeneração, não pensamos no mundo que vai acontecer espontaneamente, mas no mundo que nós temos que construir com todas as nossas forças da nossa alma. Construir. E é preciso se indignar com a injustiça e a desigualdade. É preciso ficar constrangido. É preciso ter vergonha. Vergonha da desigualdade. E vocês sabem, porque eu acredito que muitos de vocês passou pelo que eu passei. As pessoas que têm uma vida minimamente organizada financeiramente, no começo da pandemia, teve culpa por estar tendo onde morar e o que comer, com a consciência de que talvez muitos perdessem o mínimo que tinham. É preciso ter vergonha. É preciso que um dia a gente olhe para o momento no qual nós nos encontramos hoje com a indignação que nós olhamos para a época da escravidão. É preciso que em algum momento a gente consiga fazer tão mais justiça social que a gente um dia consiga ler nos livros de história e as pessoas dizem assim, vocês acreditam que, por exemplo, no Brasil, no ano 2020, as pessoas passavam nos sinais e tinham pessoas pedindo coisas, crianças, e elas passavam indiferentes, como se aquilo fosse uma mera paisagem urbana, mas que bom que isso passou. Quiçá, eu sei que sim, oxalá chegará o momento em que a gente vai olhar com o mesmo repúdio histórico que a gente olha para a época da escravidão. Como a gente diz hoje para uma criança, você acredita, meu filho, minha filha, que no passado as pessoas eram donas de outras pessoas? E que absurdo isso é. E hoje a gente já luta por direitos dos animais. A gente está avançando. Nós não podemos olhar só para o que falta. Temos que olhar pelo que conquistamos, o que já conquistamos, mas olhar o que já conquistamos não para nos paralisar e nos satisfazer, nos comprazer com o avanço, mas para dizer podemos, devemos e queremos muito mais. Então aqui, na questão 806, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E aí a resposta é assim, pá, soco no estômago. Não! É obra do homem e não de Deus. Bom, vê só. Se é obra do homem a injustiça, tem que ser obra do homem a justiça. Se é obra do homem a desigualdade, temos que também ser os autores da igualdade. É nosso dever, é nosso compromisso, não de ninguém. Não acreditem que vai vir espíritos que vão fazer uma tarefa que é de toda a raça humana. Eles podem contribuir, claro, podem nos inspirar, mas é dever de cada um de nós. Não dá mais no mundo em que nos encontramos para ser revolucionário de sofá ou apenas curtir Muda Mundo. Dá um like no Muda Mundo. Dá um like de combata o fim da natureza. Nós temos que ser uma sociedade mais ecológica. Não adianta dar um like, é preciso agir. É preciso sair da indignação. Porque a omissão é uma forma de violência. Teve uma jovem chamada Kate Novev, no Queens, em Nova York, que começou a ser assassinada nos anos 60. Começou a ser esfaqueada, ela começou a gritar. Quando ela começou a gritar, as pessoas começaram a abrir janelas dos prédios ao redor. Saia, deixa em paz, nós vamos chamar a polícia. Então o bandido fugiu. E aí as pessoas, depois que ela parou de gritar, de gemer, as pessoas foram fechando as janelas. E aí o bandido viu que nada aconteceu, a polícia não chegou, ninguém desceu. E foi lá e continuou a esfacar. E ela volta a gritar, e mais pessoas abrem as janelas, e mais pessoas dizem que vão chamar a polícia. E mais uma vez ele corre, e mais uma vez todo mundo fecha as janelas. E aí pela terceira vez acontece a mesma coisa, e finalmente ele volta e mata ela. E se torna um dos casos de psicologia social. Porque as 38 famílias que acenderam a janela e gritaram para ele ir embora, nenhum fez absolutamente nada. Omissão de socorro, que é a delegação de você achar que o outro tem que fazer a justiça, que o outro deve fazer. Quando foi perguntado às mais de 38 testemunhas, por que você não ligou para a polícia? Por que você não desceu? Por que você não fez nada? Todos disseram a mesma coisa, porque eu achei que alguém iria fazer. Vamos lembrar do Rabino Eliel que diz, se não eu, quem?
Se não agora, quando? Talvez tenha sido isso que indignou meu querido amigo Wagner Moura, que criou a Fraternidade Sem Fronteiras. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Se ficar confortavelmente em casa sem fazer diferença no mundo, todo o conhecimento que temos é muito comprometimento. Aqui ainda diz assim, no item A dessa questão 807, algum dia a desigualdade desaparecerá? E é respondido, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. É nesse momento que ela vai desaparecer. Eu fiquei lembrando aqui no dia 28 de agosto de 1963, em Washington, 250 mil pessoas ouvindo o pastor batista Martin Luther King fazer um discurso histórico. E eu quis trazer trechos desse discurso porque eu acho extremamente relevantes para a gente discutir a busca pela igualdade na sociedade. Não haverá nem descanso, nem tranquilidade na América até que o negro adquira seus direitos de cidadão. Os turbilhões da revolta continuarão a sacudir os alicerces de nosso país até que resplandeça o dia da justiça desponte. Olha só, enquanto não houver justiça, e aqui não só para negros nem na América, mas para todos no mundo, um turbilhão de revolta irá sacudir o planeta. É claro que, dada a sua doçura de alma e a sua grandeza espiritual, ele faz uma recomendação. Há algo, porém, que devo dizer a meu povo, que se encontra no caloroso limiar que conduz ao palácio da justiça, como se um homem que antevesse o novo tempo, a nova era, e como se ele soubesse ser um dos autores da construção do novo tempo, ser um protagonista excelente para a construção do novo tempo, especialmente porque não foi um homem do discurso, mas da prática e morreu em busca de seu ideal. Ele diz assim: no processo de ganhar nosso legítimo lugar, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos satisfazer a sede da liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Olha a grandeza, gente. Ao mesmo tempo em que ele buscava justiça, não acreditava que seria com a injustiça ou com a violência que a justiça seria construída, mas também não seria com silêncio, não seria com omissão. Não. Por isso que ele, no finalzinho, vai dizendo: eu tenho um sonho, que um dia essa nação levantar-se-á e viverá a verdadeiro significado de sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidente de que todos são iguais, criados perante, e que todos são criados iguais, que está na Constituição fundante dos Estados Unidos. E ele ainda diz: eu tenho um sonho um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos donos de descendentes de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Bom, é um sonho que ainda precisa ser acalentado e construído por cada um de nós. O sonho da igualdade em todo o planeta. Começa a pandemia, todos dizem que estamos na mesma tempestade e percebe que não. Muitos dizem que estamos no mesmo barco e percebe-se que não. Alguns acreditam que um portal mágico da nova era vai acontecer, a regeneração vai acontecer em janeiro de 2021 e ainda não. Basta uma cena do mundo real para vermos quão distantes estamos da igualdade e como irmãos nossos ainda estão distantes disso. Mas antes de dar um exemplo claro disso, eu queria aqui pegar uma questão que está a questão 807, porque eles usam uma palavra muito forte. Muito forte. Kardec pergunta: que se deve pensar os que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? E eles são assim, a palavra merecem anátema. Ai deles. Então vamos lá, a palavra anátema. Anátema, na condição religiosa, diz assim: sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão. Por extensão, reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração. Então, qual deve ser? O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anátema, reprovação, repreensão, execração, condenação. Bom,
Olha o que acontece. Estamos lá, no meio da pandemia, imaginando que esse profundo chamamento de Deus para o cantinho do pensamento, vão tudo para casa pensar, vão tudo para casa pensar no que tem feito, no que não tem feito, sobretudo, vão tudo para casa pensar na indiferença, vão tudo para as casas se reencontrar, para como família construir igualdade e sair de lá para tornar a sociedade igual. Vão pensar nisso. Estamos lá vendo as famílias tentando se ressignificar, professores tentando se superar e dar aula sem condições, alunos sem internet para assistir. Estamos vendo a humanidade se reinventando diante dessa crise. Mas eis que um jovem vai entregar uma comida depois de receber o convite por um chamamento por aplicativo. Matheus Pires Barbosa entra num condomínio e um homem diz: você tem inveja da minha cor e você tem inveja de onde eu moro. A cena da realidade mostrando para a gente que falta muito para a justiça e para a igualdade se fazer presente em nossos corações. Falta muito. Transmissão ao vivo está sujeita a alguns imprevistos. Nós acreditamos que perdemos a conexão com o Rossandro, mas enquanto a nossa equipe técnica tenta restabelecer esta conexão, nós vamos dar alguns avisos. Novamente, nós vamos informar sobre a nossa livraria, né? A venda de livros da livraria Humberto de Campos, da sede Maria Paula. Ela está funcionando de segunda a quinta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone 11 3188 8383, ramais 208 ou 233. Ou também pelo e-mail estoque@fiesp.org.br. Repetindo, Livraria Humberto de Campos, da sede Maria Paula, funcionando de segunda a quinta-feira, das 9 às 16 horas, pedidos pelo telefone 11 3188 8383, ramais 208 233, ou e-mail estoque@fiesp.org.br. E também para aqueles que quiserem pedir vibrações e encaminhar para o telefone 11 95950 9542. Este é o WhatsApp. Ou então pelo e-mail vibracões@fiesp.org.br. Repetindo, pedidos de vibração, WhatsApp 11 95950 9542, ou e-mail vibracões@fiesp.org.br. E nós, então, estamos aguardando a conexão ser retomada com o Rossandro. Voltei! Sandro! Tá vendo? Coisas de evento online, né? De repente... Isso acontece. Você já pensou, Abda, que a gente está fazendo aqui, na verdade, um treino de bilocação? É um treino, porque assim... Estou eu aqui em Campina Grande e em São Paulo ao mesmo tempo, você em São Paulo e aqui em Campina, a gente para o mundo todo aí, as pessoas nos assistindo. Pois é, Rossandro, isso também nos mostra o avanço da tecnologia, né? A lei do progresso. O avanço da tecnologia que possibilita a todos nós estarmos conectados, que mesmo distantes fisicamente, estamos juntos. Pois não. Retome a sua fala, por gentileza. Eu acho que eu parei no exemplo do jovem que estava num condomínio entregando alimento e que mostrou para a gente como tem injustiça e como tem pessoas em consciência de São. Quando o Matheus Pires Barbosa foi entregar um alimento que foi convocado por um aplicativo e chega lá e é humilhado por alguém que diz: você tem inveja
da minha cor, você tem inveja de onde eu moro, e a gente faz, caramba, meu Deus, falta muito ainda. Estamos avançando, mas falta muito ainda. Como quem pensa isso? Nós somos convidados, eu estava dizendo, ao cantinho do pensamento. Vão para casa pensar no que vocês têm feito e no que vocês não têm feito, mas ainda assim tem pessoas que não acordam. Temos um mundo que eu em algumas lives disse assim, tem o mundo dos despertos, o mundo dos que dormem e o mundo dos espertos. Um mundo de regeneração e prova é um mundo que tem muitos que dormem e há um predomínio dos espertos. O mundo de regeneração é um mundo que ainda muitos vão dormir, mas haverá um predomínio dos despertos. Qual é o convite, então, dos trabalhadores da última hora? Serem despertos, numa consciência crística, que não apenas instiga o intelecto, que não nos convida apenas a sentir o prazer dos belos romances que nos são apresentados para essa doutrina tão maravilhosa, que nos apresentam como Emmanuel detalhes do Evangelho, mas nos instigam a agir, a fazer a transformação, a diferença, a ser agentes. Nós somos convidados, nós não somos convidados, olha só, nós não somos os estudantes da última hora, gente. Não, nós somos os trabalhadores da última hora, que também estuda, mas sobretudo trabalha, lavora, obra, constrói o novo tempo. Nós não somos convidados tão somente a um intelectualismo vazio, mas a uma atitude que faz diferença na vida do outro. Nós somos convidados a viver uma experiência de vida que quem quer que passe por nossa vida saia melhor e diferente. Nós somos convidados não apenas a como se fosse uma experiência de se tornar gentil tão somente. É mais que isso. É se tornar uma pessoa potente de transformar a sociedade. Nós somos responsáveis por nosso tempo histórico. Nós somos responsáveis por sermos construtores da paz, da igualdade e da justiça social. Nós temos responsabilidades. Nós somos omissos muitas vezes. Nós pagamos o preço pela omissão particular, mas também pela omissão coletiva. E esse é um convite para a construção de um novo tempo. Quando a gente pega aqui a questão 813, diz assim, há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria humana. Responsabilidade caberá disso à sociedade? Eu trouxe essa porque acho ela extremamente interessante que fazemos um ponto sobre a educação da humanidade de um novo tempo. Cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhantes coisas. Ademais, olha só, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Sabe, a BNCC, que foi construída por educadores, trazendo o desenvolvimento socioemocional das crianças, mostrando a importância da educação. E Kardec, quando comenta, quando conseguirmos controlar, desenvolvermos os caracteres morais, podarmos como fazemos com genes, ou seja, com as árvores que estão começando, corrigindo roteiros, nós temos uma humanidade renovada. A miúde é a má educação que lhes falseai o critério ao invés de sufocar-lhes a tendências perniciosas. A educação tem um caráter de dever social. É interessante isso porque muitos de nós têm um desejo muito importante e compreensível de que o Brasil ocupe um lugar de protagonismo na orquestração dos povos. Muitos de nós sonham com um país que, sendo a 10ª economia do mundo, variando com o dólar, sendo, de certa forma, um país continental e uma democracia, que ele ocupe um papel de maior relevância no cenário internacional. E sempre nós não conseguimos, porque muitos insistem ou à esquerda, ou à direita, ou ao centro, ou em cima, ou embaixo, quando nenhum país do mundo conseguiu relevância histórica sem conhecimento, sem educação e sem ciência. Nós não vamos criar essa jabuticaba. Essa jabuticaba não vai sair daqui. Um país que se torna protagonista sem passar pela mão dos professores, da sala de aula e da redenção pela educação consistente que atinja a todos e que seja igual para todos. Agora, a classe média está assistindo aula online, nos seus tablets, smartphones sofisticados. Nada contra, merecem, devem ter, mas não somente eles. E as crianças de escola pública, que nem internet em casa tem. Olha só quantas coisas a gente precisa melhorar. Como é que nós vamos construir um país com justiça social se a gente não dá nem o acesso igualitário à educação? Como é que nós vamos fazer isso? Existe muita coisa a ser feita e nós precisamos agir.
Aí você pode estar pensando, é uma demanda política. Esqueça a demanda política que deve continuar existindo, devemos continuar sempre buscando um país cada vez mais justo. Mas pense assim, você pode fazer a diferença, você pode, uma família pode pegar uma criança de escola pública e adotar essa criança. Adotar como sistema de educação e pagar a escola dessa criança e ajudar essa criança. Uma pessoa pode fazer isso. Se você não quer trazer para sua casa, você pode apoiar uma instituição que faz isso. Uma instituição que cuida dessas crianças. Existem no Brasil várias instituições que fazem isso. Eu conheço várias. Existem projetos lindos. Transforma Brasil, tem o Instituto Ayrton Senna, a Fraternidade Sem Fronteiras. No seu bairro, a pessoa que trabalha na sua casa paga a escola do filho dela. Faça a diferença. Deixe de apenas olhar, deixe de apenas contemplar. Seja agente, seja trabalhador da última hora. Não seja um estudioso da nova era. Seja um construtor da nova era. Somos convidados à atitude, não mais ao intelectualismo. Como diz Francisco, então, a era de apenas orar já passou. É hora da atitude. É um convite que já foi feito e que nós perdemos. Por isso, trabalhadores da última hora, não façamos isso de novo. Existe muita dor ainda e injustiça no mundo. É claro que nós avançamos, claro, inegavelmente. Essa encarnação mesmo de quando eu era adolescente para agora, eu vejo e continuo vendo muito avanço, mas eu quero ver muito mais. Eu não apenas ver, eu não sou satisfeito em ver avanço. Eu quero ser uma das pessoas que trabalha para que esse avanço aconteça. Que eu também use minhas mãos, a minha voz e todo o meu ser para ser um agente da transformação. De fato, fazer a diferença é o que traz consciência tranquila. A prece, a paz que vem do dever cumprido. Não é o dever de cumprir tarefas religiosas, farisaicas, moduladas. Não. É um compromisso de fazer a diferença na vida das pessoas e ser um agente de mitigar e diminuir a justiça. É isso que vai fazer com que a gente construa uma sociedade igualitária e que a liberdade, a justiça e a igualdade se unam na construção de um novo tempo. E esse ideal francês, que é um ideal que deve ter sido acalentado no coração do nosso pai seráfico, se constitua numa prática em nossas vidas. Eu sei que, obviamente, eu queria terminar citando a Gênese, porque é natural que a gente tenha pressa, e eu entendo demais, porque eu também tenho esse lado assim, de querer pressa, né? E a gente achar que tudo vai acontecer rápido, mas é preciso que a gente, mesmo sabendo que demanda tempo, não abra mão de fazer a nossa tarefa agora. Aqui na Gênesis diz assim, a terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual deverá desaparecer gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Obviamente, nós não queremos esperar que toda uma outra geração de espíritos melhores venham para que tudo mude. Devemos começar por nós. Devemos começar agora. Exatamente como diz o Rabino. Se não eu, quem? Se não agora, quando? A igualdade, a justiça e a liberdade. E queria convidar agora a nossa querida Maria Abdu para a gente voltar juntos para a gente responder perguntas dos queridos irmãos e irmãs que estão aí nos dando a honra, a alegria de nos assistir nessa tarde de sábado aqui de novembro. A honra e a alegria é toda nossa, Rosandro, porque, olha, esse nosso encontro nos proporcionou, inclusive, um aprendizado para nós driblarmos, né, os imprevistos causados, inclusive pela tecnologia, não é isso? Aqui Exato. Estamos sujeitos numa transmissão ao vivo, não é verdade? Uhum. Sim, com certeza. Isso, estamos sujeitos a isso e nós aprendemos e te agradecemos por isso também. Rossandro, veja só, quanto aprendizado, né, nós estamos tendo com você, ouvindo a sua fala sobre essa lei de igualdade. Os seus exemplos citados, né, o seu raciocínio assim muito lúcido, a sua maneira clara de expor o assunto. Nós só temos que te agradecer por isso, só nos enriquece, nos traz mais conhecimento e mais vontade de continuarmos estudando e praticando a doutrina. Nós te agradecemos. E durante toda
E durante toda a sua exposição, e até agora, continuam chegando mensagens de agradecimentos, de cumprimentos a você, pela sua exposição e por tudo o que você nos oferece em termos de conhecimento. Tá? Então, receba os cumprimentos e os agradecimentos de todos nós e de todos que estão nos acompanhando. Obrigado, agradeço. Vamos para a primeira pergunta? Vamos embora. Em que medida o Espiritismo pode colaborar para que se implante, de fato, a lei de igualdade entre os homens? Olha, assim, é um impacto tão grande, porque se você for observar, em muitos campos teológicos, há uma discussão de onde está a verdade. E essa é uma discussão que gera, por exemplo, por ser feita de forma precipitada, às vezes ingênua, o fundamentalismo religioso que gera uma desigualdade profunda no mundo e uma separação entre os povos. Quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus e tem como resposta na consciência e não em livros, acaba-se o separativismo, porque se está na consciência, está em todos nós. E aí não existe nenhuma justificativa teológica, nenhuma forma de a gente tentar tirar daí uma ideia de nos tornarmos diferentes, melhores e superiores a ninguém. De certa forma, nós sabemos, a terceira revelação, ela nos é enviada, prometida por Cristo e é trazida exatamente para ser aquela que está apta a estar nos permitindo construir a potência da construção de um novo tempo. A responsabilidade é muito grande, na verdade, sobre nossos ombros. Construtores de um novo tempo. Recebemos uma doutrina lúcida, extremamente lúcida, racional, porém muito amorosa e doce, balsâmica, que nos convida a entender as diferenças que muitas vezes nós alimentamos nos brasões das famílias, no sangue nobre, nos divisionismos. Acabou, a consciência está escrita, a lei de Deus está escrita na consciência. E quando Kardec pergunta, é preciso ser espírita para ser salvo, né? No fundo era para ter sorte na vida futura, e a resposta é: se assim fosse, estariam desvalidos todos os que não tiveram sede de conhecer, o que seria um absurdo. Somente o bem garante o homem o futuro melhor, e o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Não somos os que propagam, temos a única verdade, ou temos a melhor verdade. Qualquer caminho que conduza ao bem, conduz o homem a uma vida melhor. Isso é de uma grandeza. É de um convite à fraternidade, é de um convite ao encontro na diversidade, que por si só tem uma potência e ao mesmo tempo nos convoca a sermos construtores desse mundo diverso. Quando a gente passa numa floresta de eucalipto, plantada geneticamente modificada, em São Paulo tem um bocado, a gente vê aqueles eucaliptos todos igualzinhos. Compara aquilo ali com uma floresta tropical e com uma floresta amazônica, com um pantanal. Não chega perto. A diversidade é aquilo que Deus deseja. E vivemos a fraternidade na diversidade, vivemos a igualdade na diversidade. A construção de perceber o outro como diferente, não como que compete, como quem me ameaça, mas como quem me acrescenta. Por isso, sim, a doutrina espírita, ela nos torna muito mais potentes de construir um novo tempo, se assim entendermos um convite para a atitude, e não para o mero gozo intelectual de tudo que essa doutrina maravilhosa nos apresenta. Muito obrigada, Rossandro. Na sua fala, você colocou a questão de alguns irmãos se colocarem em posição superior um ao outro. E também da responsabilidade que temos todos nós de ajudarmos uns aos outros, né? Principalmente aqueles que estão num determinado patamar de poder e tudo mais. Então, nós temos uma pergunta da Maria das Dores Lima. Ela pergunta o seguinte: na sua opinião, em uma democracia representativa, os políticos estão mesmo representando a vontade da população? Ou seja, estão trabalhando para atingirmos a verdadeira igualdade no Brasil? Fique à vontade para responder. Vou fazer igual a Simão Pedro, quando teve uma pergunta que foi feita para ele. Isso aí daria um seminário
inteiro para a gente falar, porque tem questões de ordem sociológica, filosófica, de ciências políticas que estão por trás, Maria das Dores, da sua pergunta, mas a gente pode começar dizendo um clichê, mas que é verdadeiro. A democracia é o pior dos sistemas, tirando todos os outros, ou seja, é imperfeito, mas perto dos outros é melhor do que já tivemos. Então, é a melhor tentativa que nós tivemos, mas ainda está longe de ser o ideal. Por quê? Porque a gente consideraria que a democracia ocorreria quando todos tivessem condições mínimas de igualmente ter lucidez na escolha que fazem. Aí nós sabemos que vivemos uma sociedade em que parcela significativa da população não tem educação. Nós sabemos que recentemente o mundo foi invadido por um fenômeno que sempre existiu, mas que ganhou um status estratosférico, que é da fake news, dos robôs, das manipulações eleitorais. Então, como imaginar que a escolha é livre se as pessoas são manipuladas? E eu não estou falando aqui nem de direita nem de esquerda, porque todos usaram esses instrumentos. Vamos ser lúcidos com relação a isso. É preciso, então, entender que a representatividade democrática ela só acontecerá de fato, quando tivermos mínimo de lucidez, capacidade de escolha, discernimento e padrão educacional para que as pessoas possam partir de alguns princípios básicos de compreensão. A maior parte da população brasileira ela não tem acesso à educação. Temos um grupo enorme de pessoas com analfabetismo funcional e mesmo pessoas que têm cultura também são facilmente enganadas. Aqui não é tentando diminuir quem não sabe não, porque eu conheço pessoas que não são alfabetizadas e têm uma compreensão do mundo muito mais madura do que pessoas com pós-doutorado. Porque às vezes tem conhecimento, mas tem egoísmo para escolher o que interessa e não o que é importante para o povo. Então, é essa necessidade da gente entender que a democracia representativa ainda não conseguiu o que promete, porque ela não representa a todos, porque até quem vota nem sabe que não está sendo representado quando vota naquela pessoa que diz que te representa, mas na hora do vamos ver representa um grupo específico, algumas pessoas ou então seus interesses pessoais. Claro que a gente tem que estar entendendo que o status civilizatório, por isso que Emmanuel diz que nós vivemos uma pseudo-civilização, e é bem chato ler isso, mas a gente constata na realidade, vivemos um projeto civilizatório, é uma conquista em construção. A sociedade, a civilização e a democracia está sempre sob ameaça. Precisamos o tempo inteiro estar reafirmando, porque foi a dor do iluminismo, de muita dor, né? Do bastião da justiça, da liberdade, da igualdade, da queda da Bastilha, de toda essa luta que foi travada até aqui, que construímos uma sociedade em que não tem reis, em que não tem escravos, e que pode avançar muito mais. Então, não é uma conquista dada o status civilizatório, ainda que, como diz Emmanuel, ainda que pseudo-civilização, nem é uma conquista dada, é uma conquista que tem que ser reafirmada, sabe, Maria das Dores, constantemente. Temos que constantemente vigiar para não termos recuos históricos no plano da democracia, das conquistas civilizatórias. Portanto, acredito que a gente vai cada vez mais aprimorando, mas sem o processo educativo extremamente significativo, nós continuaremos tendo uma democracia que não é representativa. É sempre representativa de um grupo. É a vitória de uns contra os outros, e não um governo do povo, pelo povo e para o povo. Continua sendo apenas uma frase que ainda não se consubstanciou em realidade para nós. E acho que para a maior parte dos povos. Alguns países estão bem avançados em relação a outros, mas nenhum ainda tem isso planificado. Muito obrigada, Rossandro. Temos mais perguntas. Podemos continuar? Claro que sim. Muito obrigada. Considerando a concentração de riqueza que há atualmente, onde pouquíssimos têm muito e muitos têm quase nada, podemos ter alguma esperança que haverá maior equilíbrio algum dia? Sim, com certeza. Primeiro porque cada vez mais está sendo constrangedor, né? E está sendo cada vez mais explicitado isso. Vamos lembrar o seguinte, no passado, havia um rei, um pequeno grupo que circundava o rei, o clero e o resto da humanidade. Claro que isso foi melhorando com o tempo. Óbvio que a gente está passando por um momento complexo da história humana, com disrupturas tecnológicas, em que empresas como Google, Apple, Microsoft detêm mais dinheiro do que países inteiros. E é óbvio que temos pessoas
que estão na lista dos mais ricos da Forbes, que têm dinheiro que milhões de pessoas não possuem. Só que cada vez mais isso fica indigesto, isso fica a transparência, o compliance, o mundo transparente, o compliance, a busca por cada vez mais uma busca por justiça, ela está ficando mais evidente. A gente, às vezes, num país ou outro tem um certo recuo, mas estamos cada vez mais vigilantes em relação a isso. Certamente, quando a gente pega, por exemplo, países em que o nível de justiça social é muito maior, os países da Europa do Norte, Dinamarca, Suécia, Finlândia, a gente percebe, por exemplo, que as pessoas, o primeiro-ministro ganha um pouco mais do que o médico ganha 2, 3 vezes uma enfermeira. Aqui no Brasil ganha-se muito mais. Né? Uma pessoa ganha num plantão que um profissional ganha no mês de trabalho, isso é absurdo. Tem pessoas que têm coisas que famílias inteiras nem sonham em ter. Mas isso está começando a ficar cada vez mais indigesto. O fato de a gente estar discutindo isso aqui agora, ou seja, num evento espírita, ou seja, estamos fazendo uma discussão também social, mostra que a gente está avançando. Claro que não pode ficar só no plano da discussão. No próprio texto do Livro dos Espíritos, que trata da igualdade, deixa bem claro que a única coisa que não vai passar é de Deus, mas a injustiça vai passar. O que nós devemos lembrar é o seguinte, que a injustiça vai passar, ela vai, porque Deus ele opera com uma lei do progresso que acontece com ou sem nossa vontade. A questão para nós é que ela passe não contra a nossa vontade, que a justiça venha não contra a nossa vontade, que a justiça venha pelo nosso desejo, pela nossa atitude, que nós não esperemos que a lei do progresso nos atropele, que nós possamos ser aqueles que caminham para e passo com o progresso, e sermos autores do progresso. Esse é o convite. Porque que vai acontecer, vai. Né? Como diz a música de Guilherme Arantes, amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã a luminosidade, alheia a qualquer vontade, será plena. Nós não podemos ser esses que ficamos alheios à vontade de Deus de um mundo mais justo. Nós temos que ser esses que, ouvindo o convite de Deus, trabalhamos para um mundo mais justo, diuturnamente, onde quer que estejamos, no que quer que façamos. Muito obrigada. Mais uma, Rossandro. Vamos que vamos. Como fica a questão da adoção e da homossexualidade na questão da igualdade? Perante o Espiritismo, é errado ser homossexual? Olha, eu acho que é uma pergunta que vem sempre, porque obviamente a gente sente que as pessoas ainda continuam tentando entender como é que a doutrina trata essa temática. A doutrina trata da necessidade absoluta da compreensão da igualdade das pessoas e do direito que elas têm de viver as suas próprias experiências. Então, primeiro, assim, você não vai achar uma questão específica lá, homossexualidade é ou não errada. Não existe uma pergunta que tenha uma resposta específica. Mas, basicamente, o que a gente sabe é que, desde que o mundo é mundo, existe uma diversidade de expressão de sexualidade e o que, a meu ver, particularmente, mostra o quão é natural a diversidade da sexualidade. Nós sempre tivemos, no reino animal, tem a forma homossexual de convívio entre os animais, então isso sempre existiu. Isso nunca, infelizmente, ainda é um motivo da gente ter que responder, como se fosse, podemos ou não aceitar ou não igual. Eu acredito que em um momento isso não vai ser mais nem pauta de discussão. E se não vai ser pauta de discussão, ou seja, não é nem mais motivo para a gente discutir se é ou não igualdade, porque a gente não vai nem discutir também sobre a adoção, porque é claro que é amor, né? Eu lembro muito de Chico Xavier, em Pinga Fogo, quando perguntaram para ele, o que você acha do amor entre dois homens? E Chico perguntou, se é amor, o que é que eu tenho para dizer? Então, o que você acha sobre o amor entre dois pais que adotam uma criança ou duas mães que adotam uma criança? Se é amor, o que se tem para dizer? A gente tem para dizer sobre a indiferença. A gente tem para dizer sobre o abandono. A gente tem para dizer sobre a lista de crianças que estão buscando pessoas para adotá-las. A gente tem para dizer sobre as crianças que saem dos orfanatos sem nunca terem sido vistas ou entrado na fila de adoção. É sobre isso que a gente tem que falar. É isso, porque o resto tem amor. Aqui é que falta amor. É o abandono, é a injustiça social, são os preconceitos. Então, certamente, um dia a gente nem vai mais pautar, porque vai entender isso tão natural, que a gente não vai nem discutir. Como a gente não perguntaria hoje. Ninguém perguntaria hoje. Claro que eu não estou dizendo que quem perguntou isso pensa desse jeito. Não é isso.
Claro, eu sei que você está perguntando que você quer que cada vez mais sistema venha para que um dia caia a ficha das pessoas. Mas é assim, a gente não tem hoje, por exemplo, nesse congresso, a pergunta: Rossandro, você acha natural um ser humano escravizar outro? Não, porque a gente já passou dessa fase. Então, certamente, a gente também vai passar dessa fase de perguntar: a homossexualidade é ou não vista pela doutrina espírita de que forma? A gente vai passar também para a gente perceber o amor e a manifestação natural das pessoas de expressar o seu desejo, né? Como cada um sente isso, com responsabilidade, mas como cada um sente isso. Maravilha, muito obrigada, viu, Rossandro? Temos mais uma pergunta. Vamos embora. Apesar de todos os homens serem iguais perante Deus, por que ficamos com a sensação que uns são mais iguais do que outros, merecendo tudo de bom, enquanto que para outros nada dá certo? Bom, aí não é Freud que explica, não, é Kardec. Na verdade, primeiro a gente sabe que nós somos espíritos eternos reencarnados. Então, obviamente que, por exemplo, tem pessoas que tiveram, digamos assim, mais experiência, agiram mais, construíram mais possibilidades no campo intelectual, no campo afetivo, e que na encarnação subsequente tem muito mais a acolher do que outros. Mas lembre do que eu comecei falando no início da nossa fala aqui. O fato de que alguns estão ainda atrasados não nos dá o direito de olhar como, para mim tá massa porque eu fui melhor e aqui tá tudo bom para mim, tá funcionando, eu tenho minhas contas pagas, moro bem e tal. Não, isso não deve dar para nós nenhum sentimento de direito, de eu sou melhor e eu mereço porque eu fiz alguma coisa no passado superior. Não, é um senso de dever sobre os que não têm, porque um dia eu não tive e eu não teria chegado onde cheguei, nenhum de nós chega onde chega sem a ajuda dos outros. Nós somos humanidade, nós temos um dever fraterno, nós temos que nos colocar à disposição, nós devemos servir. Então, se alguém está com dificuldade, nós não podemos ser indiferentes. Agora, é claro que alguém que está com dificuldade deve olhar para a dor que agora enfrenta no seu caráter pedagógico, se perguntar, certamente, numa compreensão de múltiplas existências, sei que tem muita gente que não acredita na reencarnação, mas para nós que não acreditamos, pensar assim, certamente o que hoje me falta e que eu tanto busco possa ser o que eu tive em excesso e não dei valor, ou não usei de forma correta, ou não fui digno ao possuir. Né? Certamente essa falta me aponta para um aprendizado. Então olho para a dor não como alguém que reclama, não como alguém que lamenta, mas como alguém que clama a Deus que eu aprenda a lição desta feita para não precisar passar mais por isso. E mesmo assim, o que não está passando por isso, tem que olhar para o que está passando como alguém que tem que ir lá minimizar, balsamizar, servir o convite do mestre. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós que temos ele como modelo e guia, nós temos que servir. Então, se alguém está em dificuldade, nós devemos entender que somos um instrumento para mitigar essa dificuldade. Se nós estamos em uma certa facilidade agora em algum campo da vida, não devemos ficar assim, para mim tá massa. Nós somos, lembremos, mordomos que administramos bens que não nos pertencem. E se não fizermos de forma justa, aquilo que hoje achamos é meu direito, amanhã faltará, porque nós não entregamos quando nós tínhamos. Muito obrigada, Rossandro. E agora nós vamos para a última pergunta. Nós sabemos que nesse mundo em que nós vivemos, às vezes nós convivemos com pessoas que fazem uso ou que possuem uma determinada dependência química. Uhum. E a família ao lado não tem este problema. Então a pergunta é, considerando toda essa explanação que você fez sobre a lei de igualdade, a pergunta é: como auxiliar uma pessoa dependente de droga e suas famílias que também ficam doentes a confiar na lei de Deus? A lei de Deus se manifesta através dos nossos gestos. Por exemplo, quando você faz essa pergunta, certamente você é uma pessoa que ajuda famílias assim. Então, quando você chega para ajudar famílias assim, você está mostrando olha a lei de Deus atuando. Deus não materializa um prato de comida na frente de uma criança faminta. Ele instiga corações a se comover com aquilo e agir. E essas pessoas vão lá e levam esse prato de comida. Deus, ele não faz com que uma criança, um jovem deixe de usar drogas. Ele vai usar a ciência, os terapeutas, as associações que ajudam famílias, por exemplo,
Tem tantas associações que auxiliam famílias, o Amor Exigente, são tantas que ajudam as famílias que passam por isso. Nós podemos indicar, nós podemos ir junto, nós podemos ser solidários, nós podemos indicar o AA, podemos ajudar, podemos, se tiver passado por essa experiência, além de um discurso, ter uma prática de compreensão, de demonstrar que superamos isso. São tantas as formas de a gente fazer isso, de forma que, para que a gente possa sentir a justiça, nós precisamos vê-la nos homens e nas mulheres que nos cercam. A justiça tem que vir através dos nossos irmãos, porque Deus nos usa como instrumento de ação do bem. E não importa se seja uma família que tem um filho viciado, um filho suicida, um filho que está desempregado, um filho que é criminoso, o grande objetivo da gente é simplesmente ser solidário e ajudar e ter compromisso. Porque assim, nas nossas famílias tem todos esses exemplos. Todos nós temos parentes mais próximos ou mais distantes que vivem todas essas experiências. Talvez alguns de nós já tenham vivido essas experiências. Por isso a gente tem que ser solidário. Extremamente solidário, para construir uma humanidade, porque não adianta só meu filho estar bem. Lembremos de Santo Agostinho que disse: se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. Se eu cuido somente do meu filho para que ele não use drogas e os outros que se virem, um dia meu filho pode sair para caminhar ouvindo a músicazinha no fonezinho de ouvido dele como esse aqui, e uma outra criança que não teve acesso e se drogou porque ninguém olhou por ele, vai lá roubar o tênis do meu filho ou o celular e mata ele. E ele desencarna. É porque nós estamos no mesmo planeta. Então, mesmo que seja por egoísmo, que nós possamos buscar justiça para que todos sejamos atingidos pela justiça. Porque a preço de hoje, todos somos atingidos pela injustiça. Rossandro, nós só temos que te agradecer. Agradecer muito mesmo, de coração. Receba os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos por essa sua exposição tão esclarecedora. Essa exposição que você fez de uma forma tão lúcida, tão clara, e esse assim, entendimento doutrinário que você tem, que nos proporcionou um grande aprendizado. Nós só temos que te agradecer. Eu que agradeço. Recebemos nossos agradecimentos, esperamos tê-lo conosco em breve. Vai ser uma alegria. Queria agradecer o convite da FEESP. A primeira vez que eu estive aí foi, inclusive, através do meu amigo Humberto Fabre, amigo querido que mora na Flórida, que esteve com vocês hoje de manhã. Isso. Olha, Rossandro, vá lá, visita, eu visitei a instituição, né? E estou muito feliz de poder estar agora junto aí. Espero que brevemente passe tudo isso, que a gente aprenda muito com isso, para quando a gente estiver juntos, valorizarmos cada contato, cada abraço, cada cafezinho, cada sorriso que está fazendo tanta falta nas nossas vidas. Com certeza, não é? Esse contato, essa proximidade realmente é valiosa. Mas veja só, Rossandro, o fato de estarmos virtualmente, de você estar nos brindando com seus conhecimentos virtualmente, não tira o brilho, não tira o valor, não tira as informações que vocês nos passam. Viu? Nós agradecemos da mesma forma. Se for possível, no próximo encontro, estarmos presencialmente, se não, mesmo virtualmente, porque tem o mesmo valor. Os ensinamentos, né, que são trazidos com as suas falas, realmente elas são valorosas. Nós só temos porque eu sei que sim, é porque faz uma falta os abraços nos congressos. Com certeza, com certeza. Mas o contato virtual não tira o brilho da sua fala, dos conhecimentos, né, do que você quer nos transmitir. É isso que eu estou tentando dizer. Nós ficamos agradecidos e passamos mais um momento, a palavra para as suas considerações finais. Só, mais uma vez, somente para agradecer, sabe, Maria Dúlia, todos que fazem a FESP, a todos que estão nos assistindo, pelas muitas redes que estamos transmitindo, web rádios, web TVs espíritas, as pessoas que estão nos assistindo aí ao redor do mundo, para que a gente possa estar irmanados nesse nosso desejo, mais que desejo, nossa vontade que se transforme em ação de construirmos um mundo com mais igualdade e mais justiça, para que a gente de fato sinta que estamos honrando o compromisso que assumimos com Cristo de sermos esses convidados a trabalhadores da última hora. A doutrina libertadora e balsâmica nos convida, de fato, volto a insistir, não apenas a sermos estudantes da última hora, mas trabalhadores da última hora. É um convite para a ação, para o agora. Um beijo no coração de todas e que Deus,
ricamente ilumine a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês, renovando as esperanças nos corações. Alguns sofridos, alguns enlutados, renovando a esperança da certeza que as separações temporárias nunca serão mais dolorosas do que a alegria do reencontro que a gente terá, que é certamente verdadeiro. E que, por enquanto estamos aqui, saudosos de que amamos, continuamos fazendo o melhor para nos encontrarmos nesse lugar de paz do mundo espiritual. Um beijo no coração de todos vocês.